Vergonha. Mas e aí o Botafogo do filho do Ancelotti? Pô, mas que coisa ridícula. O clima no futebol brasileiro tá pegando fogo. Depois da eliminação do Botafogo na Libertadores para a LDU, quem resolveu abrir o jogo foi o craque Neto. E ele não poupou palavras ao falar do treinador do Fogão, ninguém menos que David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Segundo Neto, o Botafogo viveu uma das maiores vergonhas da sua história recente. A eliminação foi dura, mas o apresentador não deixou barato. Ele detonou David, dizendo que o filho do Ancelotti não tem experiência para comandar um clube do tamanho do Botafogo e que a diretoria errou feio em apostar nesse nome apenas pelo peso do sobrenome. Neto ainda questionou: se não fosse filho do Ancelotti, teria chance de dirigir um time desse porte? Vergonha. Mas e aí o Botafogo do filho do Ancelotti? Pô, mas que coisa ridícula, hein? E São Paulo, hein? Que por sinal o São Paulo tomou um sufoco do Atlético Nacional, né? Tanto é que teve 2 pênaltis. E o primeiro jogo é lá, né, contra o LDU, né? O que o Botafogo ganhou de 1-0 e perdeu. E o LDU classificou, vai para as quartas de final, enfrenta o São Paulo, mas o São Paulo tem o segundo jogo no Morumbi, com a torcida que é uma coisa impressionante. A torcida do São Paulo, né? Em relação à Libertadores, o São Paulo indo para a semifinal da Libertadores, como o Souza disse, hein? Que impressionante. O LDU é muito difícil lá, mas tudo para o São Paulo passar, né, para a semifinal da Libertadores. Acho que faz muitos anos que isso não acontece, hein? Parabéns ao Tricolor, parabéns ao LDU. E que vergonha. Mas e aí o Botafogo do filho do Ancelotti? Pô, mas que coisa ridícula, hein? Mas é brincadeira, tamo fudido, hein, Botafogo? Botafogo. Em relação ao que o Botafogo mostrou em campo, o Botafogo teve, assim, toda a chance de resolver esse confronto no primeiro jogo. O Botafogo fez o gol mais rápido dessa Libertadores, né? Um gol relâmpago, começa um jogo, o Botafogo já começa o jogo ganhando de 1-0 e não conseguiu ampliar isso aí. E aí vem uma outra questão. O Botafogo jogou contra um rival difícil. Eu e o Bruno já conversamos muito sobre isso aqui. Quer dizer, se você tirar brasileiros e argentinos, o país que tem os melhores times da América do Sul, não hoje, mas de uns 10 anos para cá, é o Equador. Você vê o Barcelona de Guayaquil, já chegou a 2 semifinais. O Del Valle já ganhou essa Sul-Americana algumas vezes. A LDU ganhou a Sul-Americana algumas vezes. Aí eles vão jogar a Recopa. Um ganha do Flamengo, outro ganha do São Paulo. Eles estão acostumados. Eles não têm problema nenhum em jogar contra grandão aqui do Brasil. Eles vão perder muitas vezes, claro, que no Brasil há times mais fortes. Mas, se houver algum relaxamento, alguma falha, eles são também implacáveis. E veja, pega, por exemplo, final da Copa do Mundo agora, Chelsea e PSG, tinha um equatoriano em cada time. Eles estão formando... E ótimos equatorianos, os dois dos melhores jogadores. Então eles estão formando jogadores de altíssimo nível toda hora e parece que a gente não atenta muito para isso. Quer dizer, não existe time brasileiro que seja favorito hoje para jogar contra a LDU em Quito. Por mais que Palmeiras e Flamengo tenham elencos melhores e tal, mas lá tem a questão da altitude, o time local é acostumado a jogar, experiente, malandro e tal, né? Então, para mim, o Botafogo era a crônica do desastre anunciado quando ele saiu com essa vitória tão magra aqui do Brasil. E aí, uma outra coisa, claro que não é bom a gente rotular precocemente, mas eu também queria ver mais da carreira do técnico do Botafogo. Por enquanto, o Botafogo me parece que contratou mais um DNA do que um técnico. Não pode, assim, eu acho uma operação de alto risco você pegar um time campeão brasileiro, campeão da América do Sul e entregar na mão de um novato que não conhece a América do Sul, para que esse profissional tenha a responsabilidade de liderar um time numa competição tão cheia de detalhes como é a Libertadores. Ela não é a principal competição de clubes do mundo, mas certamente ela é aquela competição com detalhes mais atípicos. Europeu, por exemplo, vai jogar Champions, ele não vai ter que enfrentar altitude. Ele nem sonha o que é isso. Então, aqui há muitos detalhes diferentes. E eu acho que o Botafogo, até por isso, correu um alto risco. E
Vamos falar do jogo, e até tem reclamação aqui dos botafoguenses, né? Tem um pênalti, o pênalti pra mim, acho que todo mundo concorda que foi pênalti. Do Marlon Freitas, sim, tolo. Concorda, Bruno? Sim. Pra mim Sim, foi pênalti também. Abre muito o braço. Só que a reclamação dos botafoguenses é da origem do escanteio que saiu o pênalti, né? Que não foi escanteio, Não né? foi, concordo. A bola bate no jogador da LDU. Mas aí reclamar disso também é complicado. Né? Faz parte, mas... origem. Os erros vão acontecer. Não é um lance pro VAR revisar. Não tá dentro. Aí é que eu pergunto, não poderia entrar, fazer uma nova recomendação, uma regra que, por exemplo... Precisa mudar a regra, né? Não, você sabe que tem estudos... Eu acho que a gente já tem tanta invasão do VAR que se ele começar a mudar, vai para escanteio, para daqui a pouco arremesso lateral, olho feio. Mas no escanteio que define um pênalti, por exemplo. Não, mas tem que voltar tudo, já foi o lance, né? Você já parou o jogo. Não, assim, deu azar de novo o Botafogo, também em relação à arbitragem, mas eu acho que não. Teve até uma questão, outro dia uma cartilha da Premier League para começar o campeonato falando de orientações para arbitragem, que se vocês procurarem aí na internet vocês vão achar fácil, foi semana passada isso. Eu acho que aquela cartilha ela tá muito bem feita, né? Quem quiser procurar, procura, que é de pouca intervenção, né? E explicando muito também o lance de bola na mão, de mão na bola, que aqui se marcam umas coisas muito absurdas, e de, assim, intervenção em lances claros. Acho que o VAR... Ele não tem que ser para resolver tudo, para interferir o tempo inteiro. Ele tem que ser para evitar coisas bizarras. Né? Tal do óbvio e claro, né? Sim, evitar coisas. Outro dia teve um jogo Bahia e Fluminense, foi há 2 semanas. A bandeirinha errou, ela anulou, ela deu impedimento no gol do Bahia, do Everton Ribeiro, que a condição do Everton Ribeiro estava muito longe de estar impedido. Seria um erro feio. O VAR corrigiu. Um lance que não tinha VAR ainda, mas aquele Corinthians e Palmeiras que foi expulso o jogador errado do Corinthians. E era um lance que o VAR corrigiria rapidamente. Então é para evitar essas distorções, né? Não para ficar procurando um detalhe aqui, não, mas aqui encostou, mas aqui ele pode, não sei se foi suficiente para derrubar ou não, um lance que foi lá no meio do campo. É para evitar bizarrices. Então acho que tem que partir mais para esse lado. E sobre o jogo, o LDU foi muito superior o tempo inteiro, a vitória foi justíssima. Realmente o resultado do Rio ficou um resultado magro e o Botafogo fez um gol com menos de 1 minuto no Rio de Janeiro. Teve o jogo inteiro para fazer mais um gol, não conseguiu, e foi um resultado que... A polêmica está formada e a torcida do Botafogo está dividida. Muitos concordam que o trabalho realmente não mostrou resultados, mas outros acreditam que é cedo demais para queimar o treinador. E aí, será que David Ancelotti realmente não está pronto para um desafio desse tamanho? Ou o problema do Botafogo vai muito além do banco de reservas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia quente do futebol e já mete aquele like para fortalecer nosso trabalho.